Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. Vamos começar já tocando pau nessa questão do assunto de ontem, porque, assim, virou uma polêmica danada, principalmente depois da repercussão pós-jogo, a maneira como o São Paulo se comportou, a maneira como o presidente do São Paulo se comportou, tiraram, pelo que me parece, o espaço de entrevista coletiva do Abel Ferreira, sim, uma coisa meio bélica, teve ali um bate-boca nos bastidores. Nossa, um negócio, né, varziano dos jogadores que não jogaram. O Carlos Belmonte chamou o Abel de português de M. Enfim, então, foi um clássico assim, meio varziano, cara. Não sei, principalmente muito pelo lado do São Paulo. E tudo isso exacerbado por algumas questões polêmicas. Sim. Mas antes dessas questões polêmicas, me surpreendeu muito a gente ver um árbitro tão jovem apitando um jogo desse tamanho, um clássico. E eu não tô nem entrando no mérito porque eu não conheço o árbitro, não sei quais são as suas competências, se ele é um bom talento. Para minha idade, pouco importa. Mas, geralmente, um jogo desse, você precisa de um pouco mais de cancha, etc. Então, eu quero que você me fale sobre a escolha do árbitro, o que você achou, em primeiro lugar, antes de entrar no mérito de cada lance. Sim. E também depois, o que você acha, tá achando hoje do comando da Federação Paulista de Futebol. A gente esteve aqui com a Ana Paula Oliveira, tem o quê? Um mês, mais ou menos. E ela comandou a federação por algum tempo, etc. Hoje é o e tal. Patrício Lustor. Né? E aí, assim, eu já ouvi comentários de que essa troca foi considerada trágica para todo mundo que está acompanhando. Eu quero saber o que você pensa hoje do comando da Federação Paulista, em termos práticos. Vamos começar, então, pela questão da Federação Paulista. Eu acho que é super difícil comandar, primeiro, ser presidente de uma comissão de arbitragem, onde você tem um trabalho que todo mundo critica o tempo inteiro, que é muito difícil, precisa de apoio não somente dos árbitros, mas dos clubes também para isso evoluir, porque a gente reclama muito da arbitragem, mas a gente não pensa como é feito esse treinamento com os árbitros, né? E em relação a essa gestão, a Ana Paula, para mim, fez uma boa gestão, foram 4 anos, onde ela é uma pessoa que se dedica muito, e eu acho que ela conhecia muito também os árbitros de São Paulo, né? Então, isso também facilita o trabalho. Por exemplo, o Canassan foi que é esse árbitro jovem que apitou esse clássico, foi ela que lançou esse menino, né? Ele tem 25 anos hoje, mas já na temporada passada e na retrasada ele já estava sendo lançado, ele já trabalhou em alguns jogos importantes. É um menino que vem tendo oportunidades e ele vem mostrando um bom trabalho. Mas é claro que quando aparece um árbitro de 25 anos, todo mundo vai desconfiar e falar, não pode apitar um clássico. Mas o cuidado que eles têm em relação a isso, por exemplo, eles colocaram uma equipe inteira da FIFA, que são árbitros experientes. O assistente eram a Neuza e o Danilo Muniz. Então, são 2 árbitros assistentes da FIFA. A árbitra de vídeo é do quadro da FIFA. Então, quer dizer, eles pensam sempre, quando colocam um árbitro jovem, de tentar dar um suporte com a estrutura ao redor dele, né? Só que, mesmo com essa estrutura, tivemos lances polêmicos, muitas reclamações. Em relação a essa nova gestão da Federação Paulista, que hoje é o Patrício Lustor, um árbitro renomado no sul-americano, da Argentina, um grande árbitro dentro de campo, na minha opinião, o Patrício Lustor, que encerrou a carreira na temporada passada, se eu não me engano, mas acho difícil ele assumir algo que ele não tem muito conhecimento dos árbitros que estão trabalhando com ele, então não vai ser de uma hora para outra que ele vai saber todo mundo que está trabalhando e como estão trabalhando. Ele precisa de uma equipe estruturada também, então eu não sei se a equipe dele ficou algumas pessoas do comando anterior ou se ele trouxe pessoas dele, porque geralmente é assim, né? Quando entra uma equipe, muda todo mundo que estava lá e colocam outra equipe. Então, acho que para ele vai precisar de um tempo para a gente saber se realmente ele está fazendo um bom trabalho ou se foi realmente uma escolha equivocada de tirar ela do comando e colocar outra pessoa. Ele, como um árbitro, como carreira, foi um excelente árbitro. Eu não tenho que falar do Patrício Lustor. Não, sim, agora, como um gestor, é a primeira experiência dele. Então, não tem como a gente falar assim, deu 2 meses, é um trabalho horrível. Não, ele está utilizando árbitros que já estavam sendo utilizados na temporada passada e está tentando conhecer, eu acho, e colocar a maneira dele de trabalhar. Isso, na minha opinião, é que nem um treinador. Vai levar um pouco de tempo. Não tem como a gente dizer que entrou nessa equipe e vai fazer milagre. Não, ninguém faz milagre. Então, ele precisa realmente de um tempo para trabalhar com os árbitros. Mas o que me chama a atenção, principalmente dos lances polêmicos, né, de muitas reclamações desse clássico, é que
a falta de critério em relação assim, a quando que o árbitro de vídeo deve chamar, será que por ela ser mais experiente, não é mais experiente, até porque ela é uma árbitra jovem, que também entra agora no quadro da FIFA, porém por ter o escudo da FIFA, será que isso faz com que ela interfira mais no jogo? Por saber que é um árbitro jovem ali, será que fosse Rafael Claus, teria tanta intervenção do árbitro de vídeo? Então esses são questionamentos das pessoas de fora e o questionamento meu mesmo também como comentarista de arbitragem, porque às vezes o árbitro, por ter um escudo, né, que a gente considera, não é superior, mas o escudo que tu vai evoluindo para adquirir, pode ser que interfira também no trabalho. Então... Você acha que pode a própria equipe pode, essa desconfiança que se tem de fora com relação ao árbitro de 25 anos muito jovem, pode ter dentro da própria comissão, ali dentro da própria equipe que vai trabalhar. Puta, vamos interferir, vamos ser mais intervencionista. Às vezes tanta vontade de fazer o menino ir bem, vamos todo mundo ajudar com tudo, chega cada um quer fazer demais e acaba atropelando o menino que está ali para apitar, né? Não sei se vocês já querem falar sobre os lances. O primeiro lance, eu acho que foi o pênalti marcado do Rafael no Murilo. Eu acho que o Felipe que chegou a perguntar antes aqui se o árbitro de vídeo deveria interferir nesse lance. Né? É um lance que, tô assistindo na televisão, ninguém daria pênalti, porque todo mundo acha que o Rafael chega a tocar na bola e depois toca no Murilo. O que seria um lance normal de jogo, né? Porque ele vai para disputar a bola. E é nítido que ele vai para disputar a bola. Ele não vai lá para dar um soco no seu adversário. Não, ele vai para tentar tocar a bola. Porém, ele não toca na bola. Ele somente toca ali na cabeça do Murilo, que o Murilo cabeceia, a bola sobe e logo na sequência ele vai lá e toca na cabeça. O árbitro de vídeo deve chamar, não deve chamar? O árbitro em campo, será que ele consegue analisar esse toque? Acho muito difícil. O árbitro em campo ele não vai ter certeza se o goleiro tocou apenas no jogador ou se o goleiro tocou na bola e no jogador. Certo. Então vamos por pontos. Se ele toca na bola primeiro e depois toca no Murilo, na cabeça, vai contato ser normal. Agora, se ele não toca em momento algum na bola e toca somente na cabeça do Murilo, ele foi imprudente. Ele chega um pouco atrasado e acaba... Nossa, então é uma questão de ângulo, né? Porque o ângulo que eu te mostrei parecia que ele tivesse tocado na bola. Então é definitivo, ele não toca na bola. Ele não toca na bola. Tá. Foram vários ângulos observados, tá? Até porque o árbitro de vídeo, ele tem esse... E na imagem da TNT, até acho que foi uma transmissão com muitas câmeras, isso é super importante, eu acho. Principalmente quando tem a tecnologia, né? E não toca. Então, é fato que não toca, tá? Então, olhando o lance, eu falo sem... Não, tocou, claro que tocou, mas depois que tu vai analisando câmera por câmera, em câmera lenta, ele não tocou. Tá. Então, a árbitra de vídeo, ela tem essa imagem de que ele não tocou. Pela questão da regra, seria uma falta. E só ela tem essa imagem, porque todo mundo que tá dentro do campo não consegue ter certeza. Então, se ela não chama, ela tá se omitindo, porque ela tem aquela informação de que não tocou. Tá. Então, nesse lance, na minha opinião, sim, tem que chamar. Tem que chamar, porque ela tem algo que o árbitro não viu em campo. Tá. Então, ela chamou, ele foi lá, viu e marcou a penalidade que, na minha opinião, foi correta. Tá. Mas antes disso, a gente teve um lance que gerou muitas reclamações. Que foi no primeiro tempo. Pablo Maia. Aí muitas pessoas falam, viu, chamou para aquele lance que é um lance duvidoso e um lance claríssimo, o árbitro de vídeo não chama. Aí que eu falo. Árbitro de vídeo, ele tá ali para lances claros e óbvios, né? O do Richard Rios, para mim, é um lance claríssimo para cartão vermelho. Ele não tem opção de não ser cartão vermelho. Eu já vi o Ronaldinho Gaúcho ser expulso no lance igual na Copa do Mundo de 2002. Em cima do Beckham. Aí ele ficou até de fora do jogo contra a Turquia na semifinal por causa disso. E muitas pessoas me perguntaram na questão da dúvida, mas o árbitro deixou seguir e saiu o gol. Então ele não pode mais dar cartão vermelho. O Pablo Maia chega a dizer isso, né? Ele fala na entrevista, ele fala, o juiz, a gente cobrou para expulsar, ele não expulsou porque ele disse que deu o gol. Isso é um erro também, se o juiz falou isso, ele tá com desconhecimento de regra. Né? Eu não sei se o árbitro falou isso. Isso foi uma declaração do Pablo Maia. Mas não condiz com o que diz a regra do jogo, porque se ele aplicou a vantagem e era uma oportunidade clara de gol, só que era um lance de jogo brusco grave. A gente está marcando a falta pela intensidade da falta e não pela questão tática. Então, quando a bola sai e paralisa o jogo, ele tem que voltar lá e mostrar o cartão vermelho. Agora, se ele tivesse paralisado ali na hora o jogo para mostrar, teria que ser vermelho também. Mas não é porque ele deixou seguir o lance que o cartão se perdeu. Só se fosse uma questão tática, que seria o quê? Uma falta leve, que era um ataque promissor, o árbitro deixou seguir,
saiu o gol, ele não vai mostrar o cartão. Daí sim, ele não vai mostrar o cartão. Mas pela intensidade da falta, independente. Ele teria que mostrar o cartão. É porque geralmente a gente vê a recomendação, por exemplo, acompanhando futebol há muitos anos, a gente sempre vê o árbitro, o comentarista de arbitragem dizendo que quando tem um lance para cartão, o juiz não tem que dar vantagem. Ele tem que parar na hora e dar o vermelho. Porque na regra diz assim, lance de jogo brusco grave... O árbitro teria que parar já na hora. Então, se não for uma oportunidade clara de gol na sequência imediata, entendeu? Entendi. E daí ele... A não ser também a gravidade do lance, né? Vamos lá, uma fratura exposta, eu vou esperar o jogo, daí não. Tá. Mas questão nesse caso ele foi bem, então, na hora ali da... Sim, porque ele deixou seguir e saiu o gol. Era, assim, uma oportunidade clara de gol, ele esperou um pouco e saiu o gol. Só que quando sai o gol, ele valida o gol e vai lá antes de iniciar o jogo, mostra o cartão vermelho, que é onde o árbitro de vídeo poderia ter interferido. Exato. E aí, por que não interferiu? Ela teve tempo suficiente para rever a imagem, né? Então, quer dizer, foi o gol, tu tá checando a imagem, tu não viu isso? Isso que irrita, talvez, de torcedores e que deixa o comentarista também de arbitragem assim, como que não? Como eu vou explicar uma coisa que não viram? Não tem explicação esse tipo de lance, entendeu? Entendi. Então eu entendo o questionamento e isso faz com que é uma rivalidade, né? É um clássico. Faz com que os ânimos daquela equipe que se sentiu prejudicada, foi no primeiro tempo, depois teve um outro lance, depois no final do jogo mais um outro lance. E o terceiro, já vamos falar agora do pênalti que a árbitra de vídeo recomendou a revisão, que seria do Piquerez no Luciano, isso. Se eu analisando a imagem, nem o Luciano entendeu o que foi chamado para revisar o lance, né? A gente viu que a jogada continuou e depois de um tempo ela chamou para revisar. A reação do jogador, para mim, já diz tudo, assim. Ele, em momento algum, ele questiona um toque. E a gente sabe que o futebol é um esporte de contato. E quando a bola é cruzada, ele estica a perna para tentar dominar essa bola. Se você perceber, a bola escapa do pé dele. Daí ele estica um pouco mais a perna. Daí tem um contato no joelho dele, mas para mim não foi aquilo que derrubou ele. O que derrubou foi justamente ele esticar a perna para tentar ainda tocar na bola. Eu achei uma disputa totalmente normal. O contato do Piquerez, para mim, é que parece que o Piquerez tá na passada. Tá na corrida ali, tipo, a perna do cara tá no Sim, mas falta sem querer também seria falta, vamos dizer assim. Mas não foi aquele... Não é uma coisa que chegou com o joelho e bateu ali para chutar o seu adversário. Não, ele encosta o joelho na perna que já tá esticada. E quando o Luciano cai, nem ele questiona aquele toque, né? E a jogada segue. Esse lance, para mim, pela posição do árbitro, porque se você analisar a imagem, o árbitro ele tá de frente pro lance, próximo do lance, ele viu o contato. Então, uma coisa é ele falar assim, eu não vi o contato, o que aconteceu? E perguntar para a árbitra de vídeo e recomendar a revisão. Mas não, como ele veio com a decisão de não pênalti, é óbvio que ele viu o contato, interpretou como não. E isso chama a personalidade também do árbitro de manter a decisão dele, porque ele estava próximo. É uma coisa você estar encoberto, outro eu não vi nada, o que aconteceu. Então, ali ele viu, foi lá na imagem, continuou vendo aquele que ele tinha visto em campo. Então, na minha opinião, ele foi bem nessa parte. Ou seja, você está me dizendo o seguinte, se ele tivesse marcado o pênalti, o VAR também não tinha que intervir. Também não. Porque ali era um lance interpretativo que não cabe ao VAR se meter na decisão do juiz, a não ser que o juiz tenha dito, eu não vi o toque. Eu não vi o toque, Ou então, assim, unânime, 100% das pessoas vão dizer, não, foi muito pênalti, ele não marcou. Mas não é o que acontece. Por que isso não funciona assim? Não, e por que o VAR recomendou a ida dele à televisão? Porque quando eles falam assim, árbitro de vídeo não deve procurar formiguinha e só ver elefante. Ali tentaram achar a formiga e viram um contato e recomendaram. Eu acho que aí o excesso de tentar ajudar é o que acabou prejudicando, entendeu? E aí o árbitro foi lá e manteve a decisão. Manteve a decisão dele. Nesse ponto você achou que ele acertou de novo. Achei que ele acertou. E teve personalidade. Com 25 anos, uma equipe gigante. Com, na casa dos caras. Os caras pesados. Na casa do São Paulo. São Paulo. Depois de não ter expulsado o jogador, etc. Mas o da expulsão acho que ele nem sabia. Se bem que no intervalo ele já sabia, né? No intervalo vem a informação. E ele teve peito de chegar lá. Isso me mostra que o menino, algum talento ele tem. Pelo menos, acha ele bom? Eu acho ele um árbitro bom, mas é claro que precisa ainda de tempo, de vários jogos grandes. Não é um jogo grande que vai fazer o menino ser ruim nem bom, né? Mas eu acho que é um árbitro que tem coragem, vamos dizer assim, né? Que está ali para... Eu vi isso e eu não vou me deixar influenciar. E pelo fato da narração, eu não sei porque ainda não saiu o áudio, não convenceu, talvez, né? O VAR chamou, falou assim, tem um toque ali, não sei o que ela falou. Mas, pra te ver, isso não convenceu
o árbitro de mudar a decisão dele, né? E na minha opinião ele teve a decisão correta, apesar de muitas pessoas acreditarem que foi pênalti, até porque o VAR chamou, mas na minha visão o árbitro não deveria ter chamado, o árbitro divide nesse lance.